Segunda, 15 de novembro. Verso para memorizar. Hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida, para que vivam, vocês e os seus descendentes. Deuteronômio 30:19. Sem meio termo. Em toda a Bíblia, duas opções são apresentadas ao ser humano. No contexto da história do pecado, dois caminhos, dois senhores e dois destinos foram colocados diante da humanidade. Pergunta 2. Quais são as duas opções declaradas abertamente ou implícitas? De que modo elas são apresentadas? Ouça João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Gênesis 7, 22 e 23. Tudo o que havia em terra seca e que tinha fôlego de vida em suas narinas morreu. Assim, foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra, as pessoas e os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, 6. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. 1 João 5, 12. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Mateus 7, 24 a 27. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. No final das contas, não existe meio termo para nós. Antes que o grande conflito termine, o pecado, Satanás, o mal, a desobediência e a rebelião serão erradicados. Depois disso, cada um de nós, individualmente, terá a vida eterna que Deus planejou para todos antes da criação do mundo, ou enfrentaremos a morte eterna, isto é, penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. A Bíblia parece não nos dar outras opções. Qual será o nosso destino? Essa resposta depende de nós mesmos. Temos a escolha diante de nós, vida ou morte. Pergunta 3. Sobre a morte eterna, qual das opções reflete a verdade bíblica? O lago de fogo queimará os ímpios até que eles sejam completamente extintos e a justiça seja cumprida, ou o fogo atormentará os ímpios eternamente. No contexto da vida ou morte eterna, por que é reconfortante a verdade bíblica de que o inferno não queima e tortura as pessoas para sempre? Se o tormento eterno e consciente fosse o destino dos perdidos, o que isso diria sobre o caráter divino?